Graça e paz, queridos. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 1. Hoje é uma noite especial, noite de ceia do Senhor. Quem está feliz aí por participar da ceia do Senhor, amém? Glória a Deus, que tempo precioso de nós assentarmos a essa mesa tão maravilhosa que é a ceia do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 1 mesmo. Quando você está abrindo aí, só quero reforçar um negócio, que no sábado agora de manhã, sábado dia 22, 22? Sábado é 22, gente? Não sabe? É. Nós temos a formatura, a colação de grau do seminário. Se você não sabe, nós tínhamos aqui na igreja um polo do seminário batista, né? Ficou aqui de 2018, encerramos 2021, por aí. E agora, nesse sábado, a gente realmente encerra esse ciclo com a formatura de alguns alunos do seminário. Então, assim, primeiro vai ter a defesa do TCC, então você pode vir assistir, e aí depois já a colação de grau, logo em seguida, em torno de 10, 11 da manhã, já é a colação de grau, tá? A igreja está convidada para esse momento aí especial na vida desses alunos do Seminário Teológico Batista do Mato Grosso, que se você se interessa em fazer o seminário, você pode entrar no site, que hoje o seminário está totalmente online. Você pode fazer o seminário da sua casa. Antes a gente tinha que ir lá em Cuiabá, nós fizemos lá em Mirassol, Araputanga, depois o polo veio para cá, e hoje tem esse conforto de fazer da sua casa, tá bom? Então sábado de manhãzinha estaremos aqui para esse momento tão especial. Atos 1, verso 1 ao 11. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhes deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nessa certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém, aleluia. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, pois estamos diante da sua palavra, sua santa e eterna e poderosa palavra. Diante da tua palavra nós nos rendemos, nós tememos e trememos, pois ela é vida para nós. E nós queremos, ó Pai, agradecer, porque temos acesso a essa palavra, de ouvir, de entender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, para a nossa vida e para além dessa vida. Por isso, ó Deus, nós queremos nos colocar humildemente na tua presença, mais uma vez, e pedir, ó Deus, fala conosco, ministra, Senhor, através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus, amém? Vamos lá? Então, nessa noite de ceia, nós
vamos meditar na palavra. Eu quero fazer uma pergunta para você, para a gente começar. Você gosta de receber boas notícias? Quem não gosta? Qual foi a última boa notícia que você recebeu? Faz muito tempo? Ou uma boa notícia que mudou sua vida? Faz muito tempo? Talvez uma boa notícia ela seja algo pequeno, ou seja algo grandioso. Não importa, eu sei que boa notícia é bom demais. E a boa notícia, ela tende a mudar algo dentro da gente. Quando você recebe uma boa notícia, algo muda dentro de você, ou te move para algo novo e bom, ou te move para melhorar aquilo que você já tem feito. Uma boa notícia que talvez você recebeu, pelo menos eu recebi como boa, pela primeira vez, foi de ser pai. É uma boa notícia. Você que é pai, você que é mãe, dá aquele medo, mas ao mesmo tempo é uma notícia maravilhosa, não é não? E essa notícia de ser pai muda com a gente. Tira a gente de um lugar de conforto. Tira a gente e nos leva para uma visão mais ampla da vida. Tira o nosso egocentrismo. E a gente sabe que agora teremos uma responsabilidade, além da minha própria vida, da esposa, com alguém que vem aí, que é meu. É herança do Senhor, mas está aqui sobre os meus cuidados. Então essa boa notícia, ela nos tira desse lugar de conforto. E boas notícias tendem a fazer isso com a gente, de potencializar aquilo que a gente tem feito, ou mudar algumas coisas dentro da gente. Qual foi a última boa notícia que você recebeu? Pense aí, talvez a boa notícia que você recebeu há muitos anos, ou há pouco tempo, nós tivemos aqui, domingo passado, o batismo, foi justamente se deparar com o Evangelho de Jesus, se deparar com essa mesa posta, que é o Evangelho, e ali, através dessa boa notícia, você inicia um novo caminho na sua vida. Foi assim com você? Amém ou não amém? Foi muito bom. É assim com a gente quando nós recebemos a boa notícia do Evangelho, ou qualquer outra boa notícia na nossa vida, a nossa tendência é de mudar alguns caminhos, alguns processos. Quando nós recebemos a notícia de sermos pais do Davi, o nosso primogênito, a gente teve que fazer umas adaptações lá em casa. Tivemos que aumentar lá em casa, era meia água, agora a gente precisa de mais um quarto. E aí fizemos mais um quarto para o Davi, e aumentamos a casa para receber o Davi, andava de motinha, tivemos que apertar e comprar um carro, e é isso. E a gente vai, com essa boa notícia, nos leva a outras ações. Então, boas notícias mexem com a gente. Diante disso, nós estamos diante de um texto de Atos, que é um texto maravilhoso, o livro de Atos dos Apóstolos, que poderíamos dizer que são os atos de Jesus, do Espírito Santo, através dos apóstolos ali. Nós vemos ali que os discípulos estão diante de boas notícias, que Jesus ressuscitou. Jesus tinha morrido, mas ao terceiro dia ressuscitou, e para além disso, Jesus ficou andando com eles ali 40 dias, pensem nisso. Jesus caminhou com eles 40 dias, um corpo glorificado. Eles estavam reunidos, daqui a pouco Jesus apareceu. Eles ficaram assustados, temerosos, mas ao mesmo tempo era Jesus ali, e eles estavam caminhando com esse Jesus maravilhoso, estavam testemunhando uma boa notícia, de que a esperança estava viva, que não tinha morrido naquela cruz, que existia vida e vida em abundância para que eles pudessem caminhar. Existia uma experiência de uma boa nova ali com os discípulos, isso é maravilhoso, e eles poderiam celebrar isso e viver isso. Mas será que diante dessa boa notícia que eles tinham, e é interessante, eu já vou falar ali do finalzinho, que os anjos que aparecem lá no verso 11, diz assim: Galileus, o que vocês estão olhando? Eles eram galileus, então eles poderiam viver aquela maravilha da ressurreição de Jesus. Jesus foi ascenso aos céus, eles poderiam voltar para Galiléia e continuar vivendo a vida deles. Falam: nossa, foi muito bom esses 3 anos com Jesus, foi maravilhoso, e conversar sobre isso.
Precisa sentar à mesa e se lembrar disso. Você lembra aquele dia que Jesus fez isso? Você lembra daquele dia que Jesus falou aquele negócio? Você lembra daquele milagre? Poderia ficar nesse âmbito de uma boa memória, de uma boa notícia. Mas quando boas notícias vêm sobre a nossa vida, boas, verdadeiras, elas tendem a mudar algo na gente. Elas tendem a nos levar para algum lugar. E os discípulos ali tiveram essa experiência relatada por Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos. Lucas começa a mostrar ali a resposta dos discípulos, dos apóstolos, quanto a essa boa nova, essa boa notícia. Ele começa a mostrar para eles o quão maravilhoso foi aquela primeira igreja, não é a primeira igreja batista não, tá, querido? Aquela primeira igreja ali, se reunindo e trabalhando e servindo. Ele começa a relatar isso para o Teófilo. Interessante que no capítulo 8, o Evangelho, a palavra de Deus diz que Jesus ali pede para que eles, o Evangelho possa seguir além de Jerusalém, indo para toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Já no capítulo 8 de Atos, a gente vê o Evangelho chegando a Samaria. No capítulo 9, avança para os confins da terra através da vida do apóstolo Paulo. Então tinha um encargo ali no coração daqueles discípulos, eles estavam impulsionados com essa boa nova, essa boa notícia. O livro de Atos vai mostrar para a gente que eles tinham ali o Evangelho como doutrina, mas eles praticavam aquele Evangelho, não era algo frio, não era algo centrado neles mesmos. O Evangelho, a ortodoxia, junto com a piedade, andavam juntos ali, a doutrina e a vida andavam juntos na vida dos discípulos, a palavra e o poder andavam juntos na vida daqueles discípulos. Porque, querido, ortodoxia sem piedade é frieza, é racionalismo. E piedade também, sem ortodoxia, vai ser um misticismo, uma histeria tão somente. E não é isso que nós queremos. A igreja, no decorrer da história dela, passou por esses extremos de ir muito para a frieza ou muito para o misticismo. O livro de Atos, se você está lendo na jornada bíblica, e a gente terminou o livro de Atos tem pouco tempo, já terminamos de Romanos, entramos em 1 Coríntios, espero que você esteja aí buscando o Senhor através da palavra, mas lendo Atos, eu particularmente lendo Atos, meu coração queimava de ver aqueles homens apaixonados, rendidos, vivendo uma vida totalmente rendida ao Senhor, e os milagres acontecendo ali ao redor deles, vida de oração, vida de entrega, vida de jejum, uma vida de verdade em Cristo. É maravilhoso nós vermos isso, querido, e nós podemos viver isso hoje, Atos, hoje ainda, amém? Vamos comigo aqui, querido, por favor. Nós precisamos entender que nós precisamos viver uma igreja. Nós temos falado aí de avivamento, um caminho para o renovo. E o que é avivamento? Avivamento é esse movimento que vem através do Evangelho, um movimento para o Senhor, um movimento para a essência, um movimento para a palavra, um movimento para o chão, em prostração, em oração, em humilhação. Esse movimento que se chama avivamento que nós precisamos viver. Ó, as crianças estão felizes. Ainda hoje vemos muitas igrejas zelosas da doutrina, mais áridas como um deserto. Outras cheias de entusiasmos, mais vazias de doutrina. Então as duas coisas precisam andar juntas. Nós precisamos, querido, de um avivamento, um caminho para o renovo. Mas como viver esse avivamento? Essa é a pergunta que a gente precisa se fazer. Beleza, eu quero viver esse avivamento. Avivamento é esse fogo do amor do Senhor, esse desejo de estar na presença dEle. Avivamento desperta em nós também o desejo de falar, de testemunhar de Jesus para as pessoas. Isso é avivamento, meu irmão.
E nós, nessa igreja que vai morar no céu, a igreja dos últimos dias, nós precisamos viver esse avivamento com urgência. Nós precisamos, porque a volta de Jesus é breve. E nós precisamos viver esse avivamento, precisamos trazer pessoas para Jesus. Nós não podemos ficar retidos em nós mesmos. Não podemos. Chega. Como viver esse avivamento? Vamos lá. Primeiro, verso 4, ali que nós lemos, de Atos 1, diz assim: certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles. Está aqui um ato que parece, mas isso é avivamento? É. Jesus comia com eles, olha aí a mesa posta. E a gente vai ver em todo o ministério de Jesus, que Jesus tinha tempo de mesa, e um dos maiores ensinos de Jesus fluía daquele lugar de mesa. O exemplo disso é a ceia, a própria ceia do Senhor, que Jesus deixa como memorial. Acontece ali, de fato, numa mesa, e tantos outros ensinamentos de Jesus, ele celebra essa comunhão através da mesa. Dessa mesa, essa mesa que traz para nós uma comunhão que nós não deveríamos ter. Não estava acessível para nós uma comunhão como essa com Jesus, com Deus. Quem tinha intimidade, acesso a Deus, eram só os sacerdotes no Antigo Testamento. E através da morte vicária de Jesus, nós temos hoje o privilégio de assentarmos a essa mesa. Amém, queridos? Nós temos esse privilégio. É meu privilégio, é seu privilégio, assentar à mesa da ceia, a mesa do Senhor, a mesa de comunhão com Ele. É muito bom você se assentar à mesa com seus amigos, se sentar à mesa e comer alguma coisa, comer um macarrão, comer um lanche, comer uma pizza, comer um churrasco. É muito bom, é gostoso, e nós precisamos, porque através dessa comunhão que nós temos com Deus, através de Jesus, é que nós temos comunhão com os outros, com pessoas tão diferentes de nós. Só através de Jesus. Se não fosse Jesus, talvez você não conheceria 10% das pessoas que estão aqui, você não conheceria, você não teria acesso a essas pessoas. Foi através de Jesus, de pessoas tão lindas, tão diferentes, tão cheias de... Olha para a pessoa tão linda aí do seu lado, dá um sorriso para ela. Olha, que coisa mais linda, gente. Só através de Jesus, querido, é que nós temos essa possibilidade. Amém? Nós temos acesso a Ele, porém, Jesus, Ele nos dá, primeiramente, esse acesso de assentarmos a essa mesa. Jesus ali, eu fico pensando, meu Deus, a gente está falando de Atos dos Apóstolos, a gente está falando de momentos, dias depois, que Jesus tinha sido crucificado, e que aqui, esses mesmos que estão assentados à mesa, tinham saído vazado, deixado Jesus sozinho, morrendo sozinho. E aí Jesus vai atrás dele, de todos eles. Jesus traz eles para perto. Eu não quero voltar em versos anteriores, mas você sabe que Jesus faz isso. E ele traz ele para perto, e aqui ele está de novo sentado com eles nessa mesa, olhando nos olhos daqueles que com medo abandonaram ele. Pense você o constrangimento daqueles discípulos. Pense no meu constrangimento de a chegar a essa mesa. O constrangimento que eu deveria ter, que ontem, que agora há pouco, que ali em casa deu uma escorregada. Que nós, que não somos perfeitos, e graças a Deus por isso, somos falhos, e nos achegamos, e ele fala, ei, vem aqui, você pode se assentar a essa mesa, você é o meu convidado especial para essa mesa. Isso tem que gerar em mim e você, querido, um constrangimento, e com certeza gerou ao coração dos discípulos. Eles estavam ali novamente participando de um ato tão importante. Na última ceia antes da crucificação, eles estavam assentados à mesa. Agora era uma última ceia antes da ascensão, onde eles estavam à mesa. Isso não tem um significado importante para nós? Pensa um pouquinho aqui comigo. Aí minha pergunta para mim e para você: nós temos nos assentado à mesa do Senhor todos os dias?
Nós temos preparado esse lugar da presença dEle todos os dias. Nós temos zelado por esse lugar da presença dEle. Paulo, lá em 1 Coríntios 11:26, que a gente sempre lê para falar da ceia, ele fala sobre discernir o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo é reconhecer Cristo, é andar em Cristo, é viver em Cristo, é amar a Cristo, é caminhar com Cristo, é se assentar a essa mesa, discernir, reconhecer Jesus nessa mesa. Nós cantamos uma canção aqui, os discípulos no caminho de Emaús, os olhos deles são abertos aonde, Andrei? Na mesa. Na mesa de comunhão, os olhos deles são abertos. Era Jesus. Nós reconhecemos Jesus à mesa. Mesa é comunhão. Mesa é intimidade. Mesa é caminhar. Mesa é vida na vida. Minha pergunta para você, meu irmão, aqui para mim, minha pergunta para você é: você tem tido tempo você tem priorizado a mesa com Jesus? Você tem priorizado o tempo de mesa, de intimidade, de se assentar com Ele? De se alegrar a essa mesa? De se sentir à vontade a essa mesa, de querer essa mesa? De querer ter esse relacionamento intencional e de qualidade, de intimidade com o Senhor? Passa isso na sua cabeça durante a sua semana? Não, agora é meu tempo com Jesus. Vamos lá, Senhor, vamos nos assentar à mesa. Vamos parar aqui um pouquinho. Vamos assentar a essa mesa de comunhão. Vamos colocar aqui uma mesa posta para a gente conversar e se relacionar. A gente tem perdido isso, querido, e avivamento é isso. Avivamento é isso. Avivamento é essa simplicidade, começa com essa simplicidade, ao mesmo tempo, esse algo tão extraordinário que é a presença do Senhor, a mesa, dia a dia, todos os dias. E eis que te digo de mim mesmo, mas eu sei disso, que muitos têm perdido essa mesa. Muitos, nesta igreja, que um dia lá atrás, tinha um tempo de mesa com o Senhor, e hoje, por conta de tem perdido. Nós temos perdido, meu irmão, meu querido, o tempo de mesa com o Senhor, o tempo de intimidade com Ele, o tempo de não fazer nada e só estar com Ele. Aquela mesa, naquela presença maravilhosa, que Jesus nos ensina de entrarmos no quarto e fechar a porta. Esse tempo de mesa nós temos perdido. E por conta desse lugar secreto, dessa mesa, nós temos perdido um tanto de outras coisas para lá, para a vida. Volte para a mesa. Volte para a mesa. Volte para a mesa. Sem intimidade com Jesus não há renovo. Sem intimidade com Jesus não há avivamento. Não há. Não adianta. Está sem fome para sentar à mesa? Porque tem muitas coisas aí para você comer. Jejue. Está faltando fome? Jejue. Quanto tempo você não jejua? Estou falando aqui com a igreja, tá? Você que não é da igreja, com licença. Mas há quanto tempo você não jejua, irmão? Há quanto tempo você não investe no seu tempo de oração, de quebrantamento, de se lançar aos pés dele? Há quanto tempo a gente não vivencia isso? E nós precisamos voltar a essa mesa. A mesa de Jesus é o lugar de renovo. A mesa com Jesus é o lugar de avivamento. Você pode falar um amém bem baixinho aí? Avivamento, um caminho para o renovo. Mas como viver isso além do tempo de mesa? Além do tempo de mesa, o verso 4 ainda, continua. Deu-lhes essa ordem, diz Jesus: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Eu estava falando aqui do tempo de mesa, aí a Tatá, eu estava aqui louvando ao Senhor, aleluia, cantando, a Tatá entrou, na hora que a Tatá entrou, eu abracei ela,
Me lembrei, Zinha, vou chamar de Zinha, tá? Do nosso tempo aqui na igreja, lá no começo, a gente buscando ao Senhor, parando nessa mesa, né, Zinha? Tá. Como era bom, e como é bom, e como foi bom para mim. Viu? Muito obrigado por fazer parte disso, da minha vida. Como foi bom, como é bom a gente parar nessa mesa do Senhor, querido. Não abandone isso, não. Volte para esse lugar. Volte hoje. Volte agora para esse lugar, porque é nesse lugar que nós somos renovados todos os dias. É nessa comunhão de mesa que nós somos renovados todos os dias. E nós precisamos, então, viver a vontade de Jesus, viver a vontade de Deus. Para os homens da Galileia, o retorno para a terra deles, como eu disse, depois da despedida de Jesus, seria o natural. Então eles estavam ali comendo com Jesus, e talvez eu pensando, óbvio, talvez pensando assim, acabando aqui, né? Vamos voltar para casa. Vamos voltar para Galileia, vamos lá, ver como que está, e não sei o quê. E eles talvez pensando isso. E aí Jesus vem e diz para ele, não saia de Jerusalém. Não sai de Jerusalém. Era uma ordem. Esperem aqui. Esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Meu irmão, viver a vontade de Deus é a chave para o avivamento. O avivamento é viver a vontade de Deus para a minha vida. O avivamento esse renovo vai vir quando eu entender a vontade e me alinhar com o propósito de Deus para mim. Existe um propósito eterno de Deus para todos nós, mas eu preciso me alinhar, eu preciso chegar nesse lugar e viver essa vontade dele para mim. Porque qual que é essa vontade de Deus para as nossas vidas, como um todo? A gente vai ver daqui a pouco, mas a vontade dele para mim agora, para a minha vida, a sua promessa, o seu plano, o seu desejo, qual é? Você sabe responder? Se você não sabe, meu irmão, você precisa saber, você precisa parar e ouvir a vontade dele, ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? Fala comigo, me mostra, diante da sua palavra, não na minha mente, mas o que a tua palavra fala comigo sobre a sua vontade para mim. Agora a pergunta é, será que os planos de Deus estão dentro do seu plano de vida? Vou perguntar de novo. Será que os planos de Deus estão dentro do seu plano de vida? Porque se a gente cria um plano tão lindo de vida, mas não inclui Deus na história. A gente coloca Deus de fora desse plano. A gente fala assim, Senhor, abençoa isso aqui. Abençoa os meus planos. O Senhor tem prazer, querido, de te abençoar. Mas nós precisamos entender a vontade dEle para esse plano. Porque assim, a gente pode pensar às vezes como os discípulos talvez pensaram, eu não estou dizendo que pensaram, mas a mensagem do Evangelho é muito bonita de colocar lá no Instagram, de ouvir uma palavra de vez em quando, mas quando acaba esse culto, quando acaba talvez algum momento de mesa que eu tenho, eu volto para minha Galileia, eu volto para minha vidinha, eu volto para os meus planos. Aí quando eu preciso, eu vou até o Senhor, porque eu tenho um plano aqui, preciso que Ele, ajude aqui um negócio. E a gente precisa ir, mas a pergunta é, será que os planos de Deus estão dentro do seu plano de vida? Será que o Senhor está incluindo você está incluindo o Senhor plenamente no seu propósito, na sua vontade? Não saiam de Jerusalém. Era a ordem do Senhor. Esperem. Talvez a ordem para o Senhor sai não. Fica aí, espera aí. Vou falar com você, fica atento. Fique atento, porque a gente fica procurando para todo lado, onde o Senhor pode falar. E o Senhor está falando, quieta, sai não, fica, espera, fica quietinho aí. Então nós precisamos ouvir a voz do Senhor, meu irmão, meu querido. Quando vivemos em Cristo, experimentamos a Cristo e conhecemos a Cristo de verdade, não tem como mais viver de outro jeito, em outro lugar, a não ser no centro da sua vontade. Até rimou. Anote aí.
Depois você colocar lá no seu status. Se conhecemos a Cristo de verdade, não temos como viver em outro lugar a não ser no centro da sua vontade. Isso é fato. Nós conhecemos a Cristo, nós nos mergulhamos em Cristo, nós queremos viver na vontade dEle, não tem outro lugar a gente não se encaixa legal, a não ser no centro da vontade dEle, e isso é avivamento. Avivamento é estar no centro da vontade dEle, é estar em comunhão com Ele, é estar no centro da vontade dEle, isso é avivamento. A gente quer viver um avivamento mais do meu jeito, da minha hora. O avivamento vem de Deus, é um ato soberano de Deus para as nossas vidas. Eu apenas me rendo a isso. Já está aí, meu irmão, já está aí disponível para nós. Eu preciso apenas estar nesse lugar da vontade dEle. Eu preciso apenas me render a essa vontade. Eu preciso apenas me colocar nesse lugar. Senão não tem jeito. A ceia aponta para algumas verdades, e uma delas eu anotei: eu me assento à mesa através da vontade do Pai. Eu me assento à mesa através da vontade do Pai, que me possibilitou esse privilégio, enviando seu Filho para morrer por nós. E esse Filho cumpriu plenamente o quê? A vontade do Pai. Até a morte, se entregando até a morte de cruz. E aí eu quero viver a minha vontade? A pergunta é: a sua vontade, a minha vontade, está alinhada com a vontade do Senhor ou não? Quer viver um avivamento? Alinhe a sua vontade, a vontade do Senhor. Senão não tem jeito, querido. Para encerrar, avivamento, um caminho para o renovo. Mas como viver? Como eu já disse, tendo tempo de mesa com o Senhor, vivendo a vontade de Deus e andando no poder do Espírito. Tendo tempo de mesa com Jesus, vivendo a vontade de Deus e andando no poder do Espírito. Amém? Então, vamos lá, verso 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? A gente lê isso, meu irmão, querido, e é muito lindo ver essas palavras do próprio Jesus para nós, para os discípulos e para nós. Os discípulos aqui estavam no cenáculo temerosos do que seria eles, qual seria o futuro deles. Jesus vai lá falar com eles, tanto é que a pergunta que eles fazem para Jesus é uma pergunta voltada aqui para essa terra. Eles dizem, deixa eu pegar aqui certinho, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel. Eles estão pensando no reino terreno, que o poder voltasse para a mão de Israel, lembrando que eles estavam vivendo ali sobre um jugo. Mas eles queriam e perguntavam sobre esse poder dessa terra. E Jesus estabelece uma promessa. E aí Jesus fala: não, isso aí não compete vocês saberem, não. Isso aí compete ao Pai. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Olha aqui, Jesus falando: deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês receberão poder. Receberão o quê? Fala poder com poder. Poder. De novo? Quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E depois disso, não é o poder pelo poder. Depois disso vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até em Lacerda. Até os confins, a gente está nos confins da terra. É ou não é? O Senhor falou para ficar aqui. É para ficar aqui. Vamos lá. Nós receberíamos poder, nós recebemos poder. E aqui está um negócio, algo que a gente precisa lembrar todos os dias, é que se eu já recebi Jesus,
Se eu já declarei Jesus sobre a minha vida, o Espírito Santo vem sobre a minha vida. Amém ou não amém? Amém? Você já recebeu Jesus na sua vida? Erga sua mão aí bem alto para eu ver. E diz glória a Deus, diz aleluia. Amém? Glória a Deus. Nós já recebemos, então esse poder já veio sobre a minha vida. Acontece, isso é bom para acordar, né? Acontece que às vezes a gente não tem a consciência disso. Aí é que está. Porque testemunha, ele diz que nós anunciaríamos, nós proclamaríamos. E ele fala isso no tempo presente. Vocês vão anunciar a morte do Senhor. Isso eu estou falando de 1 Coríntios 11, 26. Ele fala que, porque os que comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciam. É algo constante. Não é um anunciarão, vocês vão fazer isso. Não, anunciam. Um caminhar. Aqui, ó. Anunciam. Testemunhas, queridos. Testemunhas anunciam, proclamam daquilo que tem visto e ouvido. Aqui eu estou falando de um propósito que o Senhor tem para mim, para a sua vida. E aqui, jovem adolescente, um propósito que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso viver, independente da sua idade. Mas algo que nós precisamos nos apegar. Porque assim, o mundo lá fora está ditando um monte de coisa. Um monte de ideologia. E não sei o que, e façam isso, não é isso, e sim aquilo. E lá, e a gente fica assim, principalmente a gente quer, os jovens adolescentes ficam assim. E eu? Não, peraí, eu tenho uma bandeira também para levantar. Amém ou não, mãe? Levanta sua mão aí. Todo mundo assim. Nós temos uma bandeira para levantar, é a bandeira do Evangelho de Jesus. E nós precisamos proclamar e anunciar isso. Jesus ali, o apóstolo Paulo falando ali na ceia, ele está falando nisso, vocês vão anunciar a morte de Jesus até que ele venha. Jesus já voltou? Por que você parou de anunciar? Jesus não voltou ainda. O anunciar é todos os dias no meu trabalho, na minha faculdade, o anunciar é todo o tempo. Sabe por quê? Que a gente tem se esquecido. Calma, Alessandro. Anuncia a Cristo. Porque às vezes nós temos esquecido que Ele é alegria, que Ele é paz, que Ele é poder. Nós temos esquecido na nossa vida que Jesus morreu na cruz, a gente está falando de ceia, que Jesus morreu na cruz, uma morte vicária, uma morte terrível, ressuscitou, amém? Ressuscitou, e agora eu tenho vida, porque o Espírito Santo está aqui, ó, e é poder, não é? Não foi isso que Jesus falou, gente? Não saiam, mas esperem, porque vocês vão receber poder. Ele falou poder, não falou? Falou timidez? Ele falou vergonhinha? Não, ele falou poder. Poder, é o poder do Evangelho, é o poder da palavra aqui dentro de mim, é Deus habitando em mim. É Deus habitando em mim, isso é terrivelmente lindo. É algo terrível e meu Deus, Deus habitando em mim, como assim? Eu, pobre, pecador. Mas isso é tremendo, meu irmão, porque esse Deus todo-poderoso, e às vezes a gente não tem anunciado esse Evangelho que é poder para salvar, para salvação. O Evangelho que é poder para salvação, não é poder só para eu ficar rodando, girando e gritando, não, é poder para a salvação. Para a salvação, eu não tenho feito isso, porque eu talvez a verdade não está muito assim dentro de mim. Nós conhecemos a verdade, mas não estamos totalmente possuídos pela verdade. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos esse poder porque eu leio a Bíblia, ou deveria, mas eu sei do que eu estou falando, mas será que está apenas aqui no âmbito da compreensão humana? Ou precisa ser algo que flui de dentro de mim como rios de águas vivas? Porque, meu irmão, a gente está falando de um Evangelho poderoso, de um Deus poderoso, amém? De um Deus que pode tudo, de um Deus que não tem limites para o seu poder, de um Deus que chama à existência as coisas que não existem, que Deus dá vida para aquele que morreu, que Deus que tirou você e me tirou do lamaçal do pecado. A gente está falando desse Deus, que lá no Antigo Testamento,
abriu o Mar Vermelho, que lá no Antigo Testamento botou lá a coluna de fogo e a nuvem, que lá no Antigo Testamento fez tantas coisas miraculosas que você olha e fala, nossa, que Deus poderoso. Mas parece que ele ficou retido lá atrás. Parece que ele está lá preso no Antigo Testamento. Mas a gente olha para o Novo e vê Jesus ressuscitando mortos. A gente vê Jesus fazendo o quê? Milagres. A gente vê Jesus aí operando. A gente vê os discípulos fazendo ali obras poderosas e maiores. Os discípulos, os apóstolos. Agora minha pergunta para você, desculpa por estar gritando, mas minha pergunta para mim e para você, por que a gente não vive isso hoje? O clamor da minha alma é por que eu não vejo isso hoje na minha vida, nas nossas vidas como igreja? Que evangelho é esse? Que poder é esse que eu conheço, mas não experimento, não vivo? Que evangelho é esse? Que poder é esse, meu irmão? A gente não vai viver um avivamento nunca na vida, se nós não tivermos tempo de mesa, se nós não levantarmos essa bandeira do Evangelho, se nós não vivermos de joelho no chão, prostrado, clamando misericórdia, e levantado ali e dizer, eu sou filho de um Deus poderoso, eu sou amado, eu conheço um Jesus, ei, você aqui que trabalha comigo, eu conheço um Jesus, você precisa conhecê-lo, porque Ele me deu vida enquanto eu estava morto. Eu conheço esse Jesus, e você precisa conhecer esse Jesus, você precisa viver e se assentar nessa mesa. Deixa eu te mostrar essa mesa, deixa eu te apresentar esse lugar. A gente não vai viver um avivamento se nós não amarmos a Jesus intensamente, querido, se nós não entendermos que Jesus é poderoso, se nós não trazermos à existência essa verdade, se nós não trouxermos à existência que Ele é poderoso, que Ele é majestoso, que Ele é soberano, que Ele é infinito, que Ele é grandioso. Amém, igreja? É ou não é? Ele é o Criador, o transcendente. Ele é bom, Ele é misericordioso. Eu fiz uma lista aqui. Ele é o mesmo ontem que abriu o Mar Vermelho, que fez brotar água da rocha. Ele é o mesmo hoje que me guarda, que me livra, que me liberta. Ele é o mesmo hoje que intercede através do Espírito Santo. Ele é o mesmo hoje em nós através do Espírito Santo. Ele é o mesmo para sempre. O Deus encarnado em Jesus, que curou o enfermo, que sarou as feridas, que triunfou sobre a cruz, que triunfou sobre o diabo, sobre a morte, que derrotou a morte, que derrotou o pecado, e nós temos livre acesso a Ele. Ele nos deu poder para testemunhar, pois somos seus filhos, somos seus servos, somos a sua imagem e semelhança, somos a sua igreja, somos seu povo, selado pelo Espírito Santo. Nós somos uma igreja viva. A igreja não pode ficar parada. Nós somos uma igreja viva que teme pela sua poderosa palavra, que anda de acordo e precisa andar de acordo com ela. O Espírito Santo veio sobre a vida dos discípulos e eles testemunharam. Deu a eles uma preparação interior, deu a eles um propósito. Eles tinham algo para viver até então, agora eles tinham algo pelo que morrer. E eles morreram. Será que você tem algo para morrer? Nós teremos senso de propósito quando nós tivermos algo para morrer. Pelo que morrer? Pelo que morrer? Você morreria? Morra para si mesmo. Comece por isso. Conhecemos a verdade, mas não estamos totalmente possuídos por ela. Deixe-se possuir pela verdade. A gente pode ser uma igreja linda. Olha para o lado. Que igreja maravilhosa que nós somos. Além das pessoas. Nós temos uma bela estrutura. Temos ar-condicionado. Temos uma poltrona confortável. O louvor maravilhoso. Glória a Deus pela vida dos meninos. É ou não é? Comunicação. Olha lá as crianças, gente, como são tratadas nessa igreja. Glória a Deus pela vida da igreja. É uma igreja linda. Mas
Tem pessoas que não conhecem essa igreja, mas que conhecem você, que é a igreja. Você precisa ser essa igreja atrativa lá, quando o IF voltar de greve. Você precisa ser essa igreja atrativa lá na sua escola. Você precisa ser essa igreja atraente lá na sua família. Que as pessoas vão olhar e falar: ei, eu quero viver isso. A gente vê os avivamentos aí em Gales, em tantos outros lugares, onde as pessoas não precisavam falar nada. Mas a presença de Jesus eles estavam tão conscientes dessa presença de Jesus na vida deles, que dali mesmo, as pessoas saíram quebrantadas, porque existia unção na vida das pessoas. Existe unção na sua vida? Existe unção na nossa vida? Testemunho, a palavra testemunho quer dizer, no grego, algo que serve como evidência, como prova. Então, quando você testemunha de Jesus, está falando de algo que você sabe, que você conhece. E nós precisamos anunciar até que Ele venha. Concluindo, avivamento, um caminho para o renovo. Mas como viver? Tendo um tempo de mesa com Jesus. Vivendo a vontade de Deus. E andando no poder do Espírito Santo. E aí o texto termina no verso 11. Tendo dito isso, Jesus disse isso. E foi elevado às alturas. E quando eles olharam, uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles não viam mais Jesus. Eles ficaram olhando com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. E disseram para eles: Galileus, Primeira Igreja Batista, Alessandro, Paulinho, Tiago, Sabrina, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A ceia, como eu disse, como o apóstolo Paulo diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Avivamento, meu irmão, meu querido, é ser renovado pela esperança da vida eterna. É saber que Cristo nos comissionou e voltará para nos buscar. Avivamento é ansiar pelo nosso amado, o amado da nossa alma. Quero convidar o louvor aqui, aproveitar esse tempo que eu tenho. Nós vamos cantar aquela canção de Emaús, pode ser? E aí eu quero que você, querido, faça algo nessa noite. Que algo? Não sei. Ore, peça, clame, faça alguma coisa, mas saia desse lugar de apatia. Saia desse lugar de indiferença à presença dEle. Saia desse lugar de esfriamento, talvez. E ouça aí o que o Senhor tem para você. Um negócio, eu vou falar de mim aqui, eu falo um pouquinho de mim, né? Mas um negócio que sempre me assustou, que eu nunca quis viver, foi frieza e indiferença. Desde essa busca que eu falei com a Tatá lá no início, os jovens aqui da igreja, o Thiago também fazia parte, o Ender fazia parte. Uma coisa que a gente sempre buscou, nós queremos esse avivamento no nosso coração, essa chama, esse desejo, essa presença. Meu irmão, e as demandas da vida, elas vêm sobre nós, vêm para tirar o nosso foco, e a gente precisa, não tira o foco, mas ao mesmo tempo são coisas que a gente precisa fazer. Precisa. Não tem como não ser pai, não tem como não ser marido, não tem como não ser pastor. Mas todos os dias, eu preciso voltar para essa mesa. Todos os dias. Todos os dias eu preciso voltar para esse lugar da presença de Deus. Eu preciso voltar a esse lugar onde Ele vai falar comigo e eu vou falar com Ele. Ninguém está ouvindo. Esses dias eu fui numa conferência, só foi eu. Esse dia a gente foi em Marília, foi uma turma.
E foi uma benção. E agora, semana passada, retrasada, eu fui sozinho. Ruim andar sozinho, né? Você anda meio quadrado assim. Mas ao mesmo tempo foi muito bom. Bom, porque eu tive ali 4 dias, praticamente, 4, 5 dias, a sós, com o Senhor. Sozinho. Só eu e Ele. Ah, mas foi maravilhoso. E eu incentivo você a fazer isso todos os dias. Às vezes não vai dar para a gente sair aí e ficar uma semana. Mas se todos os dias nós tivermos um tempo com Ele de qualidade, não deixar um pouco a correria, mas ter ali um tempo de qualidade, pode ter certeza que o renovo virá sobre a sua vida. E ali, assentado à mesa, você vai ouvir a vontade dEle. Assentado à mesa, você vai receber esse poder, esse encorajamento que você precisa para o dia que está começando, ou para o chamado que você tem, para o ministério que você tem ali na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade. Ali é um ministério, que é você, porque é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Feche os seus olhos, reflita em tudo isso que eu te falei, que o Senhor te falou. Se algo fez sentido para você, querido, nessa noite, faça alguma coisa. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra.
Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és. Tome o lugar de honra. Aleluia, aleluia. Aplauda ao Senhor, querido. Aleluia. Com seus olhos fechados, o que você fez aí? O que o Senhor te direcionou a fazer nessa noite? Para ter um renovo na sua vida através do avivamento. Talvez você precise se arrepender de alguma coisa. Talvez você precisa tomar alguma posição na sua vida em relação a Jesus. Talvez você precisa deixar cair por terra a timidez, ou simplesmente fechar a porta do seu quarto, ser mais propositivo nisso, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Não sei qual foi a sua oração, o seu desejo. O Senhor quer te levar para essa mesa nessa noite. O Senhor quer te levar para essa mesa. Você quer isso? Aí mesmo no seu lugar, faça a sua oração. Faça a sua oração. Senhor, me leva para esse lugar de renovo, de avivamento. Eu quero, Senhor, ter tempo de mesa contigo. Eu quero entender e viver a sua vontade. Eu quero andar no poder do Espírito. Eu quero ser essa testemunha viva do Senhor aqui nessa terra. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Senhor, em nome de Jesus, desperta-nos como igreja nessa noite. Desperta-nos, ó Deus, para viver os teus sonhos, não os nossos. Os teus sonhos, os teus planos para nós. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Que o Senhor complete, ó Pai, essa palavra nas nossas vidas, em cada vida que aqui está. Te louvo, Senhor. Levanta homens, mulheres, adolescentes aqui, jovens, a juventude dessa igreja, para ser proclamadora do teu evangelho, da tua palavra. Com autoridade, ó Deus, com poder na tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, leva-nos para esse lugar. Desperta-nos, ó Deus, para viver nesse tempo, nesse lugar. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus também, Senhor, nós te agradecemos por essa mesa. Amém e amém. Você pode se assentar, em nome de Jesus.